Olá a todos, então cá estamos nós com a sua rubrica Saber Olhar e nós já estamos aqui na presença do nosso convidado, Rui Grilo. Olá, Rui, um beijinho. Sejas bem-vindo aqui ao Manhãs na TV. Obrigado. Então, tu és psicólogo clínico e coordenador técnico na instituição Rumo. Sim. E nós hoje vamos falar acerca daqui de um tema muito interessante, que é o tema sobre inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, incapacidade e em desvantagem social. E o nome desta rubrica tem mesmo este nome, Saber Olhar, pela questão de que nós todos temos que aprender a saber olhar para estas pessoas de uma forma diferente. Concordas comigo? Concordo, sim. A ideia de conseguirmos integrar as pessoas com deficiência ou com alguma incapacidade ou em desvantagem na sociedade acaba por ser muito importante, não é? A ideia de serem pessoas que, apesar de terem as suas diferenças, são pessoas que conseguem ter e atingir as suas competências e eventualmente conseguirem ser integradas na sociedade de forma igual às outras, não é? Têm capacidades, têm talentos, têm aptidões e até, portanto, treinadas, elas vão até melhorar e conseguir atingir outros níveis de que nós às vezes até ficamos espantados, não é verdade? Exatamente. Eu trabalho muito vocacionado através de uma metodologia que é a metodologia do emprego apoiado. E essa metodologia implica que as pessoas são válidas para desenvolver qualquer tipo de competência numa empresa ou numa instituição. É importante, de facto, percebermos as capacidades que as pessoas têm, melhorarmos essas mesmas capacidades e podermos integrá-las de forma a que elas possam ser altamente eficientes nas suas tarefas e no desenvolvimento das suas tarefas. Muito bem. E tu fazes isso através de formação, acompanhamento? Que tipo de ações é que são desenvolvidas nesse sentido? Pronto, nós em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal há uma grande área que é a reabilitação profissional, não é? E a reabilitação profissional está muito agregada à instituição IFP, e essa reabilitação profissional agrega uma série de pessoas com vários tipos de dificuldades, nomeadamente deficiências intelectuais, cognitivas, pessoas com doenças mentais, pessoas com perturbações do ponto de vista emocional, mas depois também quando falamos em incapacidade, a palavra incapacidade é uma palavra muito abrangente, não é? Sim. E podemos trabalhar eventualmente com pessoas que tiveram doenças oncológicas ou que têm doenças crónicas, por exemplo, a diabetes tipo 1, que nós já temos vindo a falar sobre essas questões, e tudo isso implica que nós consigamos trabalhar com as pessoas e em conjunto com elas, tentar que elas possam ser integradas no mercado de trabalho normal. E não, porque há uma grande diferença entre o emprego apoiado e o emprego protegido. O emprego protegido implica a existência de muito estigma, muita ideia pré-concebida, como se a pessoa tivesse uma doença oncológica, tivesse que eventualmente estar confinada a um ambiente específico e que não pudesse utilizar as suas... realidade. Exatamente. Tal como uma pessoa com deficiência não tem que estar confinada a uma instituição. Temos que tentar, de alguma forma, integrá-la na sociedade para termos uma sociedade mais inclusiva, mas isso implica também mudança de atitudes, promovermos, de alguma forma, a mudança de mentalidades, para reduzir constantemente aqui a perspectiva do estigma, das ideias pré-concebidas. Certo. Porque isto existe muito, não é? E o nosso trabalho, quer na RUM, quer nas outras organizações que trabalham nestas áreas, acima de tudo é mudar mentalidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é? Nós na RUM temos uma frase que é: para cada pessoa um projeto de vida. E de facto Sim, é isto. eu gosto imenso desse slogan. Independentemente da pessoa que temos à frente, ela é válida para poder atingir os seus objetivos de vida e com certeza que nós conseguimos com ela definir um projeto de vida. E então, como é que nós podemos fazer esta inclusão social e profissional? Por onde é que nós podemos começar? Como cidadãos normais ou com donos, administradores numa empresa? Por onde é que nós podemos começar? Eu falo um bocadinho na RUM porque a RUM tem uma experiência de cerca de 37 anos a trabalhar nesta questão da inclusão, não é? E desde cedo que se começou a trabalhar com as empresas a perspectiva da integração das pessoas com deficiência. Ou seja, existe constantemente um trabalho grande com as empresas, com as instituições,
no sentido de ficarem sensibilizadas para a ideia de que uma pessoa com deficiência ou incapacidade ou em desvantagem pode atingir Não é um indivíduo inválido. Claro que não, claro que não. É? E naquela empresa pode ter um papel muito importante a desenvolver determinadas tarefas, não é? Certo. Eu dou um exemplo prático. Nós trabalhamos com cerca de 700 empresas, não é? Desde há 37 anos atrás. Vou dar um exemplo prático. Existe uma empresa que trabalha com a separação de papel por exemplo, uma pessoa com trissomia 21, porque são pessoas que estão habituadas a questões mais rotineiras, não é? Atividades mais rotineiras, são exímias a desenvolver aquele trabalho. Ora, uma empresa, percebendo a eficácia desta pessoa, provavelmente poderá contratá-la. Tem que estar sensibilizada para estas questões. Muito bem. Ao nível da reabilitação profissional e esta questão de como é que se faz esta inclusão social e profissional, a entidade parceira que é privilegiada nesta e que trabalha muito nestas questões é o IFP, de facto, não é? E há uma série de medidas que o IFP criou e metodologias que permitem a integração das pessoas de uma forma mais fácil e as empresas acabam também por conseguir adotar estas medidas, não é? Então, e nós, como cidadãos normais, digamos assim, vulgares, não é? Cada um do nosso papel. Sim. Como é que nós nos podemos tornar mais inclusivos? Porque esta rubrica também tem o propósito de dar ao cidadão normal o saber olhar da forma correta para cada uma dessas pessoas que têm alguma diferença. Sem ser, é mesmo para quebrar estigmas, aquela forma de ver, não, tu és um coitadinho, sim, ou tu sim. és uma pessoa menos capaz, ou tu és uma pessoa menos isto ou menos aquilo. Não, aquela pessoa não é menos, ela é tão válida quanto uma pessoa dita normal, sendo aplicada e sendo-lhe dada as devidas ferramentas ou a devida estrutura onde ela se possa encaixar e métodos de trabalho onde ela se possa aplicar. Isto é muito interessante o que está a dizer, porque no modelo do emprego apoiado, e o modelo do emprego apoiado é o quê? É um modelo que pode ser adaptado a qualquer pessoa, não é? Uma pessoa que seja desempregada de longa duração e que por algum motivo, infelizmente, perdeu o trabalho e que tenha 50 anos, é uma pessoa que ainda está muito válida para desenvolver qualquer tipo de atividade profissional. Mas estando muito tempo desempregada, vai, de alguma forma, associada eventualmente a algumas questões emocionais e alterações emocionais, vai começando a perder algumas competências. E então, o modelo do emprego apoiado não é só dirigido a pessoas com deficiência ou incapacidade ou com doença mental. É também dirigido a qualquer pessoa que esteja em desvantagem social e que, de alguma forma, necessita aqui de um empurrão para ser novamente reintegrado na sociedade. A questão que E isso de que formas, Rui? Pronto, a metodologia implica um acompanhamento por parte de um técnico, não é? Que geralmente são psicólogos ou podem ser, estão ligados à área das ciências sociais e humanas, mas não só. Nós temos pessoas que trabalham connosco há 35, 36 anos e que de facto não têm esta área em termos de licenciatura, mas têm uma vasta experiência do ponto de vista profissional que lhes permite de alguma forma conseguir integrar as pessoas. Agora, há um acompanhamento constante das pessoas. Por exemplo, o IFP, todas as pessoas têm que estar inscritas no centro de emprego, todas, dentro da área de reabilitação profissional, independentemente das suas dificuldades. E a partir daí é despolutado aqui um encaminhamento específico que pode ter várias áreas, não é? É feita uma avaliação inicial e a partir dessa avaliação percebe-se claramente, também de acordo com as necessidades da pessoa, percebe-se claramente se a pessoa vai ser integrada para a formação, para a aquisição de competências que ainda não as tem, ou então se vai ser encaminhada eventualmente para a questão da empregabilidade, logo, para uma empresa. Mediante esse acompanhamento, mediante esse encaminhamento, é feito sempre um acompanhamento por parte de um técnico. Ora, a pessoa tem sempre aqui um acompanhamento ao longo do seu percurso, e é muito interessante que, mesmo a pessoa ficando integrada com um contrato de trabalho, por exemplo, a pessoa depois tem um acompanhamento pós-colocação também do técnico, ou seja, há um acompanhamento constante. Isto é mais notório quando temos uma pessoa com doença mental, não é? Uma pessoa que tenha esquizofrenia, por exemplo, é uma pessoa que, eventualmente, não estando compensada farmacologicamente, tem altos e baixos do ponto de vista da sua estabilidade emocional. E então, este acompanhamento que nós fazemos, mesmo pós-colocação, ou seja, pós-integração da pessoa no mercado de trabalho, é importante, porque muitas das vezes as empresas, apesar de
sentirem que aquela pessoa é muito válida para desenvolver aquelas tarefas e aquelas funções, depois não sabem lidar com esta questão da doença mental e destas alterações do ponto de vista do humor, não é? Porque não são psicólogos, porque não são psiquiatras, claro. porque não... Mas talvez haja um estigma no sentido... Desculpa interromper-te. Creio que haverá, em certas pessoas ou certas entidades empregadoras, há um pouco o estigma de se eu empregar este tipo de empregado, vou falar este tipo sim. entre aspas, eu vou arranjar problemas para mim. Ou porque não se sentem seguros ou sentem-se com receio de que a pessoa possa, enfim, está a contar com aquela pessoa e depois de repente deixa de poder contar, ou vai levar um tempo de adaptação maior do que aquilo que está à espera. Mas isso tanto pode acontecer com uma pessoa dessa... Que não tenha qualquer tipo de dificuldade emocional ou intelectual, não é? E são apenas receios de qualquer ser humano, não? Sim. Tem a ver e não efetivamente daquilo que possa corresponder à realidade. Sim. Eu acho que há ainda um longo trabalho a fazer do ponto de vista nós sensibilizarmos a comunidade para haver aqui uma redução do estigma e deste preconceito. Ali na zona do Barreiro, quando eu digo Barreiro, naquela margem sul, na parte Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Montijo, há um trabalho muito grande feito a esse nível. As empresas estão muito sensibilizadas para acolher ou estagiários ou pessoas que possam eventualmente fazer um contrato de trabalho. E obviamente que o IFP tem aqui um papel preponderante, porque depois existem medidas que permitem que as pessoas possam ter contratos de trabalho ou outro tipo de contratos, sendo que cada um deles tem uma especificidade e eventualmente um ou outro a empresa poderá ter aqui alguns benefícios também do ponto de vista financeiro. Mas, por exemplo, quando uma empresa se inscreve para receber esse tipo de pessoas, eles recebem também alguma espécie de formação, tanto a própria empresa quanto os trabalhadores, para poder absorver essa pessoa de uma forma, integrá-la de uma forma, estar mais preparados e receptivos, no fundo, para ser integrada? A Rumo, temos tido várias reuniões. Ações de formação? Sim, nós temos tido temos refletido bastante sobre estas questões e apesar de fazermos esse trabalho com as empresas e de sensibilização e dar formação às pessoas sobre determinadas áreas da doença mental e também como é que a pessoa há de intervir ou não com aquela pessoa em particular. Aí também há um longo percurso a percorrer ainda, porque nem sempre as empresas ou as pessoas que trabalham nas empresas estão disponíveis ou têm o tempo necessário para receber esta formação. E o que as pessoas às vezes sentem é que vamos integrar de facto esta pessoa, mas não temos muito tempo para lidar com esta... Para receber. Nós, sendo técnicos de acompanhamento nestas áreas, acabamos por ir percebendo, ir sinalizando e ir intervindo no imediato. Ou seja, este acompanhamento é constante e sempre que existe aqui alguma alteração do ponto de vista do comportamento ou emocional, nós intervimos no imediato com a empresa e com a pessoa em particular. Ou seja, o vosso acompanhamento e a vossa preparação é mais no sentido de preparar o indivíduo do que propriamente o meio ambiente onde ele vai ser inserido, é isso? Não, a preparação é mista, ou seja, acaba por haver aqui um trabalho. Há uma coisa que se chama uma nomenclatura que é o job matching. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, de alguma forma... Contra a pessoa forma, certa para o local certo. Exatamente. Vamos potencializar as características positivas que esta pessoa tem e as competências positivas que ela tem e tentar encaixar nas necessidades que a empresa também tem. Ou seja, este job matching é muito importante. Quando temos uma pessoa com deficiência intelectual, provavelmente a pessoa vai ter algumas dificuldades de concentração, de atenção, algumas dificuldades do ponto de vista da comunicação e, por isso, se eu tenho uma pessoa que tem muitas dificuldades do ponto de vista de comunicação, mas que quer trabalhar na área administrativa, eu não irei colocar no atendimento telefónico. Não é? Por exemplo. E por isso, isto é o job matching, é de alguma forma encontrarmos as competências... As tarefas que ela possa cumprir de uma forma eficiente dentro das necessidades da empresa. Muito bem.